Vamos à questão 17, meus amigos, que vai dizer a cenário alternativa que não traz requisito mínimo para investidura em cargo público de acordo com a Lei Complementar 68 de Rondônia. E aí nós vamos perceber. A nacionalidade brasileira é requisito? É, mas ele pede o que não tem. Gozo dos direitos políticos é requisito? É. Quitação com as obrigações militares e eleitorais é requisito? É. Idade mínima de 21 anos. É requisito? Não, porque a idade mínima vai ser de 18 anos. A aptidão física e mental é requisito? É. Então, a resposta certa aqui, a letra D. De outro lado, vem a questão 18, já falando das formas de provimento, dizendo o seguinte, são formas de provimento em cargo público, de acordo com a Lei Complementar 68 de Rondônia, exceto. Então, o que é que não é forma de provimento? Vamos lá. Nomeação é forma de provimento? É. Transferência, não. Reintegração é, reversão é, recondução é. Tá? Lembrem, são formas de provimento. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. São as formas de provimento indicadas na própria norma. Vamos falar um pouquinho sobre concurso público. Vocês todos sabem que quando se fala de concurso público, se fala de um processo seletivo prévio à nomeação para cargo efetivo, processo esse que é criado como uma forma de se respeitar o princípio da impessoalidade. Pois bem, por isso, não vou dizer que todo cargo é precedido de concurso, porque não é, já que nós temos cargos efetivos e cargos em comissão. O que se pode sim afirmar é que todo cargo efetivo, aí sim, é precedido de concurso público. Nós devemos observar, como inclusive nos diz o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que o concurso público deverá ser de provas ou de provas e títulos. O que eu quero dizer? Que não é possível um concurso público apenas de títulos. Ou ele será de provas, ou ele será de provas e títulos. E o artigo 13, então, vai nos contar o seguinte, o concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Outro ponto para se chamar a atenção é o seguinte. Vamos aqui para o artigo 14, que vai dizer o concurso público tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Primeiro que a necessidade de se identificar que, segundo interpretam os doutrinadores e a própria jurisprudência, a prorrogação é ato discricionário da administração. A administração ela não está obrigada a prorrogar. Agora, se ela decidir por prorrogar, o prazo da prorrogação deverá ser igual àquele inicialmente fixado. Isso significa que eu não posso ter um prazo de prorrogação que seja superior ou inferior ao inicialmente fixado. Ele sempre deverá ser igual. Aí se observa o seguinte, as condições de realização do concurso serão fixadas em edital, o edital é publicado no Diário Oficial do Estado, e divulgado pelos veículos de comunicação. É a norma aqui estabelecida, divulgado pelos veículos de comunicação. E não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. É uma pergunta muito recorrente que fazem para mim, mas João, mas como é isso? A lei diz que não será aberto novo concurso enquanto ainda tiver um anterior com pessoal aprovado e não nomeado, né, e com prazo de validade não expirado. E a Constituição Federal diz que se for aberto um novo concurso nessa hipótese, aqueles que estão aprovados no concurso anterior, é o que a norma vai nos dizer, os que estão aprovados no concurso anterior têm prioridade nas nomeações. Não haveria aí um conflito de normas? Não. A norma que nós devemos colocar na mente é o seguinte,
não será aberto novo concurso enquanto ainda existir um anterior com prazo de validade não expirado. Mas se por acaso, se esse concurso for aberto ainda assim, quem o abriu está sujeito à aplicação da penalidade prevista em lei. Mas, no entanto, o novo concurso não será inválido. E o novo concurso não será inválido, o que significa é que há, no entanto, uma preferência àqueles que fizeram o concurso anterior. Essa situação que nós observamos. Então, quem fez o concurso anterior estará nesse ponto, né, com uma preferência para nomeação em relação aos novos aprovados. É essa lógica que se aplica. Dito isso, tá, as duas normas elas vão conviver. Há uma situação também indicada agora no artigo 15 acerca da nomeação. E nós já observamos que a nomeação é uma forma de provimento, mas ela é ainda mais importante porque é a forma de provimento originária. É um provimento originário, o que significa que toda vez que alguém vai ingressar no serviço público, o faz através de nomeação. Essa nomeação pode se dar de forma efetiva ou em comissão. A nomeação de forma efetiva deve ser precedida de concurso público, em comissão não. Porque os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração. Então, é o que vai nos dizer, nessa situação, o artigo 16. Ora, a nomeação será feita em caráter efetivo para os cargos de carreira, em caráter temporário para os cargos em comissão de livre provimento e exoneração, em caráter temporário para substituição de cargos em comissão. Então, acredito que a situação aqui esteja extremamente clara. Agora, meus amigos, o que é que nós observamos? A lei vai nos dizer que aquela investidura, aquela relação jurídica entre o servidor e a administração através de cargo público se completa com a posse. Mas nós devemos ter em mente que só existe posse nos casos de provimento por nomeação. Mas, João, existe uma justificativa para isso? Existe. Percebam o seguinte: a posse é a assinatura de um termo que contém os direitos, os deveres, as atribuições e as responsabilidades inerentes ao cargo ocupado. Isso é a posse. Ponto. Só que nós também precisamos observar que, falando dessa posse, trazendo aqui nesse ponto essa posse, se eu vou assinar um documento dizendo que eu tenho ciência dos direitos, atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo ocupado, e eu já faço isso na nomeação, para que eu faria novamente em outras formas de provimento? Meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que, apesar da investidura se completar com a posse, só existe posse nos casos de provimento por nomeação. Só existe posse nos casos de provimento por nomeação. Então, nós temos o seguinte: a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual o servidor se comprometerá a cumprir fielmente os deveres do cargo. Nessa situação, o que se pode falar é o seguinte, tá? Verifiquem, meus caros amigos, que há um prazo para a posse. Só que a posse aqui vai ser de 30 dias. Deixa eu colocar aqui. A posse, o prazo vai ser de 30 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30. Então, 30 mais 30 é o prazo da posse. Vale, inclusive, citar que essa posse, caso não ocorra no prazo indicado, o ato de provimento será tornado sem efeito. De outro lado, admite-se que a posse seja feita através de procuração específica. Então, eu posso ter aí a posse através de procuração específica. Bom, nesse ponto, o que se pode observar é o seguinte: depois da posse, é necessário que o servidor entre em exercício. Agora, tomem cuidado, porque o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. E sendo o efetivo desempenho das atribuições do cargo, isso significa, basicamente, que não é possível, evidentemente,
o exercício por procuração. Porque permitir o exercício por procuração seria permitir que alguém trabalhasse em meu lugar. E eu recebendo a remuneração, que evidentemente é impossível. O exercício, meus caros amigos, é isso que eu quero chamar a atenção de todos vocês, deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contados da posse. Quer dizer, a posse ocorre no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, contado da publicação do ato de nomeação, enquanto que o exercício ocorre no prazo de 30 dias, contados da posse. Tá? Dito isso, vamos fazer aqui a questão de número 19, que vai nos contar a seguinte situação. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei Complementar 68 do Estado de Rondônia. Concurso público para ingresso no serviço poderá ser de provas ou apenas de títulos. Falso. O concurso público ou ele vai ser de provas ou ele vai ser de prova e títulos. Não é possível que se tenha um concurso público apenas de títulos. B. A nomeação é forma derivada de provimento em cargo público. Falso. A nomeação é a única forma originária de provimento em cargo público. O restante é que é derivado. A nomeação originária. Se a posse ocorrerá no prazo de 30 dias improrrogáveis contados da publicação da nomeação. Falso. Porque, na verdade, são 30 dias prorrogáveis por mais 30. E a letra D é de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício contados da posse. Falso. Não são 15 mais 30 dias. Só que aqui não tem prorrogação. Tá? O servidor movimentado para outra localidade terá até 30 dias de prazo para entrar em exercício a partir da publicação do ato. Meus amigos, é o seguinte, isso está certo na forma estabelecida pelo artigo 23 da Lei Complementar 68. O artigo 23 nos conta a história do servidor que vai ser deslocado para outra sede. Sede é sinônimo de município, então vai ser deslocado para outro município, para lá exercer as suas atribuições. Por conta disso, ele vai ter um prazo para se deslocar. É o que ele fala, o servidor que vai ser movimentado, tem 30 dias para retomar o exercício. Então, em até 30 dias, ele retoma o exercício em outra localidade, mas é o tempo necessário para ele se mover, para ele cuidar, né, dos seus afazeres, levar o que tiver de ser levado, buscar lugar para morar, etc. Por isso diz o artigo 23, o servidor movimentado para outra localidade terá até 30 dias de prazo para entrar em exercício a partir da publicação do ato. Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, como por exemplo o servidor que está no gozo de férias, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do afastamento. Então, é a regra aqui observada. É contada a partir do término do afastamento. Bom, então, é o que aqui se percebe. Dito isso, meus caros, podemos então observar que, vejam só, por isso que a questão aqui apresentada está correta. O servidor movimentado por outra localidade terá até 30 dias de prazo para entrar em exercício a partir da publicação do ato. Pois bem, agora nós vamos dar sequência na norma. E, dando sequência nessa norma, nós vamos até o artigo 26. Lembrando que nós estamos vendo a parte mais importante aqui considerada para a prova. O artigo 26 vai nos falar do servidor que foi preso preventivamente. Diz o artigo 26 que, preso preventivamente, denunciado por crime comum, denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o servidor fica afastado do exercício de seu cargo até decisão final transitada em julgado. Então, nessa situação, basta que tenha sido preso preventivamente, denunciado por crime comum funcional, condenado por crime inafiançável, ele vai ficar afastado até a decisão final. Agora, o que acontece?
data máxima vênia, apesar do afastamento, entendemos que ele continua recebendo a sua remuneração. Nesse ponto, o que vai dizer a norma é o seguinte: no caso de condenação, não sendo essa de natureza determine a demissão do servidor, continua o afastamento até o cumprimento total da pena. Tá? Então, é o que aqui nós vamos observar. Nesse ponto, na sequência, vai se falar de estágio probatório. E nós precisamos conversar um pouquinho sobre o estágio probatório. Vocês sabem que o servidor efetivo pode vir a adquirir a estabilidade. É lógico que, como diz Eli Lopes Meirelles, nós não podemos confundir efetividade com estabilidade, porque nem todo servidor efetivo é estável. Para o servidor efetivo tornar-se estável, é necessário que ele acabe tendo 3 anos de efetivo exercício. Tendo 3 anos de efetivo exercício, ele tem que passar por um período de estágio probatório. Se 3 anos é o necessário para o efetivo exercício, é necessário também que o estágio probatório seja de 36 meses. Ah, João, mas acontece que eu estou vendo aqui no artigo 28 que se fala que o estágio probatório é de 2 anos. Gente, apesar daqui estar escrito 2 anos, entendam como se tivesse escrito 3, pois é o posicionamento dos tribunais brasileiros. E isso tanto é verdade que a Lei Complementar 568, que fala acerca do plano de carreira, cargos e salários de vocês, dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, já consta que o estágio probatório será de 3 anos ou 36 meses. Tá? Então, a interpretação que nós devemos fazer aqui é que o estágio probatório é de 3 anos e não de 36 meses. Nós vamos ter. São requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório: assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tá? Então, é a situação aqui que nós vamos observar. Tá? Então, assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade são esses aqui os requisitos que são analisados durante o estágio probatório. Há também de se verificar que essa verificação de requisitos é feita por uma comissão permanente, onde houver, ou por uma comissão composta de, no mínimo, 3 membros, que será designada pelo titular do órgão, onde o servidor nomeado vier até exercício e far-se-á mediante apuração semestral em ficha individual de acompanhamento de desempenho. Se o servidor for aprovado no estágio probatório, ele acabará adquirindo a estabilidade. Tá certo? Se o servidor, de outro lado, não for aprovado, ele acabará sendo exonerável. Tá? Agora vem a seguinte questão. Ora, agora, diga-se passagem, para ser reprovado, antes deve haver a ampla defesa e o contraditório. Bom, estamos falando de estabilidade. O que é estabilidade? A estabilidade é uma garantia de permanência no cargo. Mas é lógico que essa garantia não é uma garantia absoluta. E eu digo que não é uma garantia absoluta porque, na realidade, o servidor ele pode perder o cargo, tanto por condenação por sentença transitada em julgado, quanto por se ter aqui um processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa. Tá? Então tomem cuidado com isso. A Constituição ainda traça outras 2 situações de perda de cargo do servidor estável. Nós estamos falando do excesso de gasto com pessoal e estamos falando também do procedimento periódico de avaliação de desempenho, que até hoje não foi regulamentado. Mas acredito que quando o FGV vier trazer qualquer cobrança sobre o assunto, ela vai cobrar em cima do que está nesta lei complementar. Daí vocês vão saber que o servidor estável poderá perder o cargo, nessas circunstâncias, caso venha uma sentença transitada em julgado ou um processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa. Na reprovação do estágio ocorre a exoneração. A não ser que o servidor fosse estável em outro cargo, o servidor já tinha um cargo estadual, e aí faz um concurso para um novo cargo, sendo que nesse anterior ele estava estável.
é reprovado no estágio probatório desse novo cargo, o que é que acontece com ele? Retorna ao cargo anterior. É o que se chama recondução. Agora, meus amigos, o que acontece? O que nós vamos observar? Vem aqui as outras formas de provimento, nós devemos estar atentos a elas. Reversão. A reversão é o retorno do aposentado. Até tinha um amigo meu, um aluno meu que dizia, professor, reversão é a coisa mais tranquila do mundo, porque eu me lembro de reversão, tem um V de velho, então eu me lembro de aposentadoria. Mas na realidade, né, essa aposentadoria, meus caros amigos, não é bem uma aposentadoria por idade. Essa aposentadoria é uma aposentadoria por invalidez, quer dizer, o sujeito foi aposentado por invalidez, sendo que as causas da aposentadoria por invalidez cessaram. O sujeito foi aposentado por determinada doença, aquela doença foi considerado curado depois de já ter sido aposentado. Então, o que acontece? Ele retorna ao cargo anteriormente ocupado. Vale ressaltar que a reversão não será possível se o aposentado houver completado 70 anos de idade, pois aos 70 anos de idade, como vocês sabem, vai ocorrer, né, a aposentadoria compulsória. Pelo menos até que seja implementada a emenda constitucional 88, vai ocorrer a aposentadoria aos 70 anos. Temos a readaptação. A readaptação vai ocorrer, vocês vejam, readaptação, adaptar alguma coisa. A readaptação vai ocorrer quando, na realidade, o servidor sofre uma redução em sua capacidade física ou mental, e por conta disso, ele deve ser provido em outro cargo que seja compatível com as limitações que possui. Provido em outro cargo que seja compatível com as limitações que ele possui. Isso é readaptação. Agora é lógico que se não houver nenhum cargo que tenha atribuições compatíveis com a limitação que ele atualmente ostenta, ele deverá ser aposentado por invalidez. É lógico. Reintegração. Na reintegração, meus caros amigos, nós já temos o retorno de um servidor estável em virtude da sua demissão ter sido anulada. Então, se a demissão do servidor, meus caros amigos, foi anulada, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado. Pobre coitado é o eventual ocupante, aquele que já estava ocupando o cargo do demitido. Porque quando o demitido é reintegrado, esse eventual ocupante, se estável, ou vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado sem direito à indenização, porque aqui quem tem direito à indenização é o reintegrado. Então, a partir do momento que ele é reintegrado, e é reintegrado porque a demissão dele foi ilegal, ele tem direito a essa indenização de todo o tempo que ficou fora do cargo por um equívoco da administração. Lógico que é um equívoco, porque se a demissão foi ilegal e acabou sendo anulada, nós temos aqui um equívoco da administração. Então, vamos ter essa situação. O reintegrado é indenizado. O eventual ocupante que vai ser reconduzido ao cargo anterior, não. Ou vai ser posto em disponibilidade ou vai ser aproveitado. Isso é eventual ocupante. O reintegrado volta de qualquer maneira, a não ser que o cargo tenha sido extinto. Hipótese em que ele entrará em disponibilidade até adequado aproveitamento. Nós vamos observar, além da reintegração, o aproveitamento. E quando nós falamos, meus caros amigos, de aproveitamento, nós estamos falando, na realidade, no retorno do servidor estável que se encontrava em disponibilidade. Retorno do servidor estável que se encontrava em disponibilidade. É essa situação que nós vamos observar quando se fala aqui no aproveitamento. E por último, a recondução, que é também o retorno do servidor estável ao cargo antes ocupado, ou porque houve a reprovação em estágio probatório, quer dizer, ele já era estável
e aí faz um novo concurso para outro cargo, e nesse outro cargo, ele é reprovado no estágio probatório. Ele vai ser exonerado? Não, porque ele estava no anterior. Então, o que é que vai acontecer com ele? Ele é reconduzido ao cargo anterior. Ou então, quando é extinto. Perdão, gente. Ou então, quando há a reintegração do anterior titular. Porque nós já vimos que quando o servidor que foi demitido é reintegrado, então, nessas circunstâncias, quando ele foi demitido, que era reintegrado, ele, na realidade, né, sendo reintegrado, o eventual ocupante, caso fosse estável, seria reconduzido ao cargo anterior sem direito à indenização. É o que vai acontecer aqui na própria recondução. Tá certo? Agora, é lógico que se o cargo estiver ocupado, ele vai ser aproveitado em cargo de igual remuneração, de equivalente remuneração. Pois bem, podemos então fazer a questão de número 20, que vai nos contar o seguinte. Letra A, preso preventivamente, denunciado por crime comum, denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, o servidor ficará afastado do exercício de seu cargo até a decisão final transitada em julgado. É a resposta certa, como nós já vimos. A letra B. A verificação dos requisitos do estágio probatório será efetuada por comissão permanente, onde houver, ou por uma comissão composta de, no mínimo, 2 membros, que será designada pelo titular do órgão, onde o servidor nomeado venha até exercício e far-se-á mediante apuração semestral em ficha individual de acompanhamento de desempenho. Pois bem, isso está errado porque essa comissão é de, no mínimo, 3 membros e não 2, conforme se está apontando aí. Será de, no mínimo, 3 membros. Se o servidor estável somente afastado do serviço público, com consequente perda de cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Qual é o equívoco da questão? O somente. Porque ele também pode perder esse cargo, apesar de ser estável, a partir de processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa. De reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Aqui, meus caros amigos, não se trata de reversão, mas sim de readaptação. Lembrem do que disse meu caro aluno há muitos anos atrás. Olha, lembra do V de velho, aposentadoria, apesar de não ser uma aposentadoria por idade, é uma aposentadoria por invalidez, mas serve para a gente lembrar. Então, a letra D está errada. A letra E. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 anos de idade. Falso. Na verdade, é que já tiver completado 70 anos de idade. Por isso, a resposta certa, a letra A. Bom, agora, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de trabalho do servidor. E eu explico. Na verdade, a Constituição Federal limita a jornada de trabalho dos trabalhadores em geral a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu posso, então, afirmar que a Lei Complementar 68 foi mais benéfica ao servidor, né, do Estado de Rondônia do que foi a Constituição em relação aos trabalhadores em geral. Ah, João, tem alguma inconstitucionalidade nisso? Nenhuma. Porque, na realidade, o que a Constituição traz são direitos básicos do trabalhador. Se a lei quiser conceder outros direitos, não tem problema nenhum. O que não pode a lei tirar direitos já consagrados pela Constituição. Falando dessa jornada de trabalho, nós vamos acabar tendo o seguinte. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando disposto efetivamente, ou melhor, diversamente em lei, ou regulamento próprio. Acontece, meus caros amigos, que quem tem carga em comissão ou função de confiança, chamada função comissionada, esses servidores eles ficam sujeitos à integral
dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que se fizer necessário. O que leva a doutrina a afirmar que, quando se ocupa cargo em comissão função de confiança, não há nesse ponto limite para a jornada de trabalho. É o que diz aqui a situação que diz aqui o parágrafo 2º. Bom, tá certo? Diz ainda o artigo 55A que a jornada de trabalho dos ocupantes de cargo, perdão, artigo 56, a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de médico e professor será de 20 horas e 40 horas semanais, conforme dispuserem os respectivos regulamentos. Então, o médico terá 20 horas semanais, o professor 40 horas semanais, na forma prevista em regulamento. Essa é a jornada de trabalho básica, tá? Vamos dar uma pequena pausa, voltamos em breve.